Pois bem, já estamos aqui, vamos conversar com o doutor Alexandre. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, como está? Muito obrigado, Cássia. Muito bem, é uma honra muito grande estar aqui no nosso programa. Cumprimento a nossa audiência, cumprimento em seu nome a todas as mulheres que nos assistem pelo mês da mulher. O Olha, e Dia vou da Mulher não é dizer, só um dia, mas esse é o mês da mulher. exatamente, era isso que eu ia falar. O mês da mulher, para mim, são todos os meses e todos os dias. Exatamente, Doutor exatamente, Alexandre, olha, eu vou te exatamente. falar, não é fácil, né, trabalhar em defesa do consumidor. São inúmeras situações adversas que nós encontramos no dia a dia, não é verdade? Não é fácil, não é fácil. E nesse sentido, o nosso tema aqui representou uma grande surpresa para a gente, mais uma surpresa infeliz. Nós nos deparamos, Cássia, no mês de novembro de 2021, com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, em Brasília, que se propunha a extinguir a bula dos medicamentos, a bula impressa. Não haveria mais bula de papel. Os argumentos eram aqueles argumentos vagos, vazios, de narrativa, que parece que as pessoas se impressionam, do tipo: olha, nós vamos derrubar menos árvores, nós vamos poluir menos o ambiente e nós vamos baratear o remédio. Eram esses argumentos. E aí o principal, o que nos chama mais a atenção é que um tema tão importante entrou no início de novembro na Câmara dos Deputados e no meio do mês já foi aprovada uma urgência urgentíssima para votar. Eu gostaria de dizer para a nossa audiência que quando em Brasília se determina urgência num projeto, isto significa que não vai haver um debate adequado com a sociedade. Significa que o projeto será levado a plenário e que as comissões temáticas ligadas àquele projeto terão oportunidade de se manifestar em plenário, caso tenham tomado conhecimento. Veja como é complicado. Então, por exemplo, um projeto que extingue as bulas de medicamentos envolve quem? Poxa, envolve a Comissão de Seguridade Social, isso envolveria a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Constituição e Justiça, e todos eles dariam um parecer em plenário. Foi o instante, Cássia, em que nós conseguimos ser recebidos pela deputada Bia Kicis, então presidente da CCJ. Nós escalamos esse problema numa sexta, na terça-feira seguinte ela nos recebeu em seu gabinete pela manhã e também ficou impressionada com essa questão. A Anvisa também não sabia dessa questão, e esse projeto estava lá, ia passar ali no bojo de outras leis e seria aprovado daquela maneira. Repita-se, extinguindo a bula do medicamento e tendo só bula digital, então, como meio de consulta para o consumidor. O senhor Cássia, é acha que importante teria por dizermos trás aqui o disso? seguinte: isso houve interesse comercial, sem dúvida comercial, e nenhum interesse com a cidadania. Nós, a partir dali, fomos nos interar com as pessoas que faziam fóruns de discussão via internet sobre isso, e lá constatamos argumentos do tipo: olha, não precisa bula de papel, porque tem um monte de gente que não sabe ler. Então, olha um QR Code, olha a conversa. Olha, a bula de papel é ruim porque derruba o jatobá da Amazônia. Tudo isso é uma inverdade. A bula de papel é feita a partir de papel, feito da celulose de empresas responsáveis, como a Suzano, uma das maiores do mundo. Existe um plantio, um manejo adequado, existe toda a prática ESG da cadeia produtiva, uma prática responsável para chegar a um papel de uma bula de medicamento. E o que eu quero dizer para a nossa audiência, mais interessante ainda, é sobre o custo. Você acredita que 1.000 bulas custam em média R$ 60? Esse é o valor. Então, nós estamos falando de 6 centavos menos que isso por uma bula. Desse valor, isso vai baixar o preço do medicamento? A Ele resposta também é não evidente: aumentou? não, não vai. Pois é, não vai baixar o medicamento e, além do mais, nós teremos menos direitos garantidos. Cássia, a seriedade disso reside no fato de que nós estamos lidando com o verdadeiro manual de operação, como você bem falou no início do programa. É como operar, como tomar esse medicamento. Nós não estamos falando aqui de um cardápio de restaurante, consultado na pandemia via smartphone. E este foi o argumento do deputado, lá do Piauí, que eu duvido que tenha tido uma pressão dos seus eleitores para fazer esse projeto. Ele teve interesses outros, diversos, legislativos, e aí então apresentou esse projeto usando como justificativa
que era muito fácil consultar cardápios de comidas em restaurantes, então a bula também seria fácil. Aqui eu quero fazer uma pausa para a nossa audiência entender o seguinte: ninguém é contra colocar a bula em QR Code. Nós somos contra retirar a bula de papel, porque mais de 35 milhões de pessoas, segundo o IBGE, não têm acesso à internet. Fora isso, muita gente não tem um smartphone carregado na hora do aperto que precisa tomar um remédio, não tem um plano de dados em dia. Para você ver a importância disso, Cássia, para que a nossa audiência também pense nesse argumento, a Carteira Nacional de Habilitação hoje está disponível na internet, no site do Detran, Denatran, para consulta. Entretanto, os próprios órgãos oficiais, eles ali declaram que é bom a pessoa imprimir e deixar no porta-luvas do carro, deixar na sua carteira, porque andando aqui em São Paulo, uma cidade imensa como a nossa, já tem uma série de lugares que não tem internet, que você tem área de sombreamento. Imagina ter que tomar um remédio. Imagina ter que tomar um remédio, procurar a internet, abrir no smartphone, procurar o modo de usar num documento PDF ali dentro. Imagina a dificuldade disso. Muito bem. Mas aí é necessário que eu diga também para a nossa audiência o seguinte: depois da iniciativa da deputada Bia Kicis, a ela se juntaram vários outros parlamentares. Deputado Coronel Tadeu, deputado Celso Russomano, parlamentares de outros partidos, deputado Vicentinho, deputado Bongás, que é do PT lá do Rio Grande do Sul, e pediram, nesse plenário que era para ser aprovada essa lei, com urgência, pediram a partes e apresentaram substitutivos. E foi aprovado um substitutivo dizendo: a bula digital vai ter que coexistir com a bula impressa. E nós ali ficamos felizes. Entretanto, não existe palavras inúteis na lei, veio ali uma disposição que nos preocupa muito, que é a seguinte: no parágrafo seguinte desse determinado artigo da lei, menciona: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, agência sanitária, vai determinar quais medicamentos terão apenas um tipo de bula. Isso nos preocupa. E aí, é necessário que eu diga para você, seguindo essa linha de tempo, então começou em novembro de 21, foi aprovada a urgência na metade de novembro, saiu na virada do ano para o Senado o projeto com essa modificação. Então, já admitindo a existência de bula impressa, mas dizendo que alguém de uma agência reguladora vai poder dizer que medicamento vai ter ou não vai ter bula impressa. E assim chegou no Senado Federal. Lá, o senador Contarato, do PT, o senador Nelson Trade, que foi o relator, se debruçaram no tema, e outros senadores pediram ainda alguma parte para tentar acabar com essa história de: olha, alguém vai escolher se vai ter só uma bula. E, infelizmente, a lei foi aprovada em maio, como você colocou, dessa forma, admitindo a existência da bula digital, dizendo que elas têm que coexistirem, a física e a digital, entretanto, com esse incômodo parágrafo dizendo que a Agência Nacional vai escolher que medicamentos terão uma modalidade de bula. E aqui eu já falo para a nossa audiência a consequência disso. Em dezembro de 22, portanto, um ano depois dessa mobilização desses parlamentares, agora, no fim do ano, ali pelo dia 10, 12 de dezembro, a Anvisa aprovou uma resolução já dizendo que aqueles medicamentos distribuídos numa embalagem primária, para que a nossa audiência saiba, é aquela que o comprimido entra em contato, que o medicamento está em contato. É a primeira embalagem, primeira. Esses medicamentos, quando disponibilizados na rede hospitalar, terão que ter apenas 10% da quantidade de bulas. E também os medicamentos de uso contínuo distribuídos nas redes referenciadas, né, de assistência. Veja, nós temos o SUS, o maior programa de assistência do mundo, o maior programa de saúde do mundo é o SUS. As pessoas estão acostumadas a ir na farmácia popular buscar os seus medicamentos, que é de direito. Entretanto, por essa resolução, muita gente vai ficar sem bula. Por quê? Só preveu que 10% das pessoas vão pedir essa bula para economizar. E aí nós estamos numa posição muito preocupante, porque nós questionamos: quem fez uma conta dizendo que de 100% vai cair para 10%? Quem aprovou essa conta? Qual foi o critério técnico? Por que o paciente em internação tem menos direito que outro paciente? Por que o paciente que tem smartphone para acessar a bula digital tem que ser contemplado em detrimento ao que não tem smartphone? Por que isso não existe na Constituição Federal, não existe no nosso Código de Defesa do Consumidor?
que é uma lei avançada, uma lei moderna, uma lei atualíssima, promulgada em 1990, mas que infelizmente até hoje nós temos que brigar pela defesa do consumidor com esse tipo de coisas que acontece oriunda do Legislativo. Há que se dizer ainda que a iniciativa do projeto do deputado do Piauí demonstra um Estado, uma base, que tem o pior IDH do Brasil. O pior índice de desenvolvimento humano está lá. E ele é médico. Então, nós não entendemos como um médico pode propor um projeto contra o paciente, contra o consumidor. Sabe, Cássia, uma frase que eu tenho falado muito, quando eu posso me manifestar a respeito desse tema, é a seguinte: a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, nós não podemos tratar isto como um cardápio de restaurante. Não podemos tratar este tema de tamanha importância, como um manual de uso de um liquidificador, que você vai lá, se vira para baixar. Isso aqui é medicamento. Isso aqui pode determinar a vida ou a morte. Uma superdosagem, uma contaminação cruzada que é tão grave quanto. Há pouco tempo tivemos, os casos são inúmeros. Eu vou separar só 3 aqui. Só 3. O primeiro no Rio Grande do Sul. Paciente internado num hospital, em quarto hospitalar, ele foi medicado e ou a enfermeira ou assistente de enfermagem, alguém se enganou, ou o médico prescreveu mal e deu 20 comprimidos de um medicamento a ele. Ele está em estado vegetativo. Esse caso foi amplamente divulgado na mídia. Quem sabe se os familiares, se o próprio paciente tivesse acesso a uma bula, ele teria lido, alguém teria anotado uma superdosagem antes de acontecer, olhando o prontuário desse paciente. Quem visita o hospital, imagina-se que peça o prontuário. O que estão tratando? Como estão tratando meu familiar? Meu tio, minha tia, minha mãe, meu avô. Então, imagina-se que isso poderia acontecer. O segundo caso foi recente, de um bebê que me parece que trocou um medicamento por colírio e também levou ao óbito dessa criança. Foi mais grave ainda. E o terceiro caso, agora que pipocou na mídia há uma semana ou 2, foi de uma jovem que, veja só que interessante, ela aspirou pimenta. E isso desencadeou uma reação alérgica que está comprometendo neurologicamente essa moça. Ela ainda está hospitalizada. Ela tem paradas cardíacas de aspirar uma pimenta. Ela não sabia certamente que tinha alergia à pimenta. Agora veja, pimenta é um tempero muito popular no Brasil, utilizado por todo mundo que eu conheço. Medicamento é uma coisa popular, medicamento tem uma cadeia de distribuição. Nós temos o SUS, como eu falei, o maior sistema do mundo, cujo um dos aspectos é a universalidade no atendimento. Né? Todo mundo tem direito, nacionais ou estrangeiros em território nacional, tem direito à prestação de serviço pelo SUS. Agora, como nós deixaremos este consumidor tão especial sem informação? E mais, como nós iremos delegar a ele que busca informação? No momento que nós dissermos, olha, você tem que acessar uma bula digital, você entregou o produto e diz para o cliente, se vira para saber como funciona. Se você tiver smartphone, tiver carga na bateria, tiver plano de dados, você vai saber. Se não, se pois é, tiver paciência. espaço no celular para baixar a bula, porque às vezes não tem. Já aconteceu comigo. Não sei que medicamento que eu comprei, aqueles que fica, parece doce no mercado, né? Que eu não vou falar o nome do medicamento, mas você vai lá e fala, né? Ai, ó, onde que tem? Você pode me fornecer, por gentileza, tal medicamento? Ah, basta você ir ali. Nossa, tá ali, né? Um monte. Você pega quantos você quer de qualquer um, faz uma mistureba lá, se for muito louco. Aí o que acontece? Claro. Você vai lá, aí eu falei, gente, não tem bula isso aqui. Ai, mas peraí, vou procurar na internet. Tinha que baixar o arquivo pesado. Meu telefone é lotado. Não tem como. Eu estava sem espaço. E aí? Cássia, é interessantíssimo o que você disse. Esta categoria de medicamentos que você aponta, ela é chamada de MIP. MIP, medicamento isento de prescrição. São aqueles medicamentos que você não precisa passar em consulta médica para te prescrever, né? Mas já que teve você pessoas já faz que morreram, uso. né? Porque tomou um tipo de um, aí não Exato, passou a dor, exato. tomou outro tipo de outro tipo de outro, e aí deu ruim. Mas o que eu quero dizer é que o MIP, que está ali, como você bem falou, ofertado numa gôndola, como se fosse um supermercado, é divertido, é colorido, é bonito. Pega um sabonete, pega uma colônia, pega um perfuminho, um pós-banho e pega esse medicamento. Este medicamento aí também tem que ter bula.
Este medicamento tem que ter bula. Nós temos o direito, todos nós consumidores, de abordarmos o funcionário da farmácia, da drogaria e dizermos, eu gostaria da bula impressa. E eu acho que as pessoas deveriam fazer isso. Até para te dar um exemplo sobre os MIPs. Bom, existe o famoso comprimido para quem comeu demais e está com desconforto estomacal, né? Sente-se mal e toma aquele famoso medicamento efervescente. Muito bem. A bula digital estará contida num QR Code impresso naquela embalagem. No momento que você abrir esse produto, dispensar esse comprimido na água para ferver, ou tomar o comprimido para dor de cabeça, você não vai mais conseguir fazer a leitura do QR Code, porque você inutilizou os QR Code. Então, vocês vejam, é uma falácia tão grande para se economizar centavos, ou não sei que margem de economia grupos procuram buscar, retirando o direito do consumidor. Isso é o mais nosso importante. Tempo passa correndo aqui, para variar, né? Qual a mensagem que o senhor deixa? Porque assim, é igual a gasolina e o etanol. O etanol aumentou 0,02. Vai lá na bomba para você ver quanto que aumentou. 20 centavos. O povo botou mais um zero no final ali do negócio. Né? Eu falo de uma maneira bem popular mesmo, porque é desse jeito que eu tô vendo. É verdade. Todos os postos de gasolina. Era 0,02. Não era o 20, não. Sim. Mas tá bom. Depois a gente fala sobre isso numa outra oportunidade, direito do consumidor. Quero que você comigo aqui. Qual a mensagem que o senhor deixa, doutor? Será um prazer. A mensagem que eu deixo é que os consumidores devem sim exigir a bula impressa. Se não for disponibilizada, se tiver uma desculpa qualquer para não entregar a bula, que procurem o PROCON, façam denúncia, encaminhem denúncia, né? Pelo telefone 156, ou aqui em São Paulo, você tem o site do PROCON, você tem também as lojas físicas da Sé, Santo Amaro e Itaquera, para procurar o PROCON. Que as pessoas entrem em contato também, se você me permite divulgar pelo Instagram, o usuário @exijabula, é bem direto, exijabula, @exijabula. Se cadastrem, sigam, peço que as pessoas façam o seu cadastro ali no Instagram, quem acessa, e sigam que nós vamos fornecendo importantes informações por ali, ok? Também no YouTube tem um canal do Exijabula, né? Maravilha, vou seguir já para aprender informados. mais. Muito bom, gostei, doutor. Foi um prazer estar discorrendo sobre esse assunto contigo. Vou consultá-lo mais vezes, para a gente falar sobre outros assuntos de defesa do consumidor, ok? Será uma honra. Um grande abraço a todos da audiência. Eu que agradeço. E a você que está aí conosco, gratidão. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Muita saúde para você e toda a sua família. Já sabe, partiu favos de mel. Que delícia!